Oi, pessoal, boa tarde. Nós estamos aqui para continuar a leitura da palavra de Deus e hoje nós vamos ler Êxodo 14, 15 e 16. Nós paramos aí no 13, nós vimos, que os primogênitos foram santificados, Deus guiando o povo pelo caminho, e agora nós vamos ver capítulo 14, onde Deus anuncia a ruína dos egípcios. Vamos lá? Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem diante de Pi-Airote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Então Faraó dirá aos filhos de Israel: Estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. E eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor, e eles fizeram assim. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram: Por que fizemos isso, havendo deixado ir a Israel, para que não nos sirva? E aprontou o seu carro e tomou consigo o seu povo. E tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e os capitões sobre eles todos, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram com alta mão. E os egípcios perseguiram-nos todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros, e o seu exército, e alcançaram-nos, acampados junto ao mar, perto de Pi-Airote, diante de Baal-Zefon. E chegando Faraó aos filhos de Israel, levantaram seus olhos, e eis que os egípcios viam atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: Não havia sepulcro no Egito para nos tirares de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizestes isto que nos tem tirado do Egito? Não é esta palavra que temos falado no Egito, dizendo: Deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. O povo ainda é ingrato, né? Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje veem, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vós calareis. Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar a seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entre nele atrás, e eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e nos seus carros e nos seus cavalheiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, e nos seus carros e nos seus cavalheiros. E o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Iam entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era escuridade para aqueles e para estes, esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental, toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram como um muro à sua direita e à sua esquerda. E os egípcios seguiram-nos e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó e os seus carros e os seus cavaleiros até o meio do mar. E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu um campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios, e tirou-lhes as rodas dos seus carros e fez-os andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: Fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. É o Senhor que peleja por nós, é o Senhor que peleja por mim e por você. As suas guerras, o Senhor que peleja por nós. E disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retomou a sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiram ao seu encontro, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. Porque as águas, tornando, cobriram os carros e os cavalheiros de todo o exército de Faraó que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou,
Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhe como um muro à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia no mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés seu servo. Então cantou Moisés e os filhos de Israel esse cântico ao Senhor, e falaram dizendo: Cantarei ao Senhor, porque sumanamente se exaltou. Lançou no mar o cavalo e o seu cavalheiro. O Senhor é minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto lhe farei uma habitação. Ele é o Deus do meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é varão de guerra. O Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus escolhidos príncipes afogaram-se no mar vermelho. Os abismos os cobriam, desceram à profundidade, as profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, tem glorificado em potência. A tua destra, ó Senhor, tem despedaçado o inimigo. E com a grandeza da tua excelência derribastes os que levantaram contra ti. Enviastes o teu furor, que os consumiu como restolho. E, como sopro dos teus narizes, amontoaram-se as águas. As correntes pararam como um montão. Os abismos coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, fartar-se-á a minha alma deles, arrancarei a minha espada, a minha mão os destruirá. Sopraste com o teu vento, o mar os cobriu, afundaram-se como chumbo em veemente águas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em louvores, operando maravilhas? Estendestes a tua mão direita e a terra os tragou. Tu, com a tua beneficência, guiaste esse povo, que salvastes com a tua força, o levastes à habitação da tua santidade. Os povos ouvirão, eles estremecerão. Apoderar-se-á uma dor dos habitantes da Filiste. Então os príncipes de Edom se pasmarão. Dos poderosos, dos moabitas, apoderar-se-á um tremor. Derreter-se-ão todos os habitantes de Canaã. Espanto e pavor cairá sobre eles pela grandeza do teu braço. Emudecerão como pedra, até que o teu povo haja passado. Ó Senhor, até que passe este povo que adquiristes. Tu os introduzirás, os plantarás no monte da tua herança, no lugar que tu, ó Senhor, aparelhastes para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará eterna e perpetuamente, porque os cavalos de Faraó com seus carros e com seus cavalheiros entraram no mar, e o Senhor fez tornar as águas do mar sobre eles. Mas os filhos de Israel passaram a seco pelo meio do mar. Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, tomou um tamboril na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e com danças. E Miriam lhe respondia: Cantai ao Senhor, porque sumanamente se exaltou, e lançou no mar o cavalo e seu cavalheiro. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho, e saíram ao deserto de Sul, e andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o seu nome Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou um lenho que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. E ali lhes deu estatutos e uma ordenança, e ali os provou. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os teus estatutos, nenhuma das enfermidades poreis sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor, que te sara. Então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes de água, e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. E partidos de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. Os filhos de Israel disseram: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tendes tirados para este deserto para matardes de fome a toda essa multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia,
para que eu veja se anda em minha lei ou não. E acontecerá o 6º dia que prepararão o que colherem, e será o dobro do que colherem a cada dia. E então disse Moisés a Arão e a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. Porque quem somos nós para que murmureis contra nós? Disse mais Moisés: isso será quando o Senhor, à tarde, vos der carne para comer pela manhã, pão a fartar-se, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, que com que murmurares contra ele. Porque quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Depois disse Moisés a Arão: dizei a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos para diante do Senhor, porque ouviu as vossas murmurações. E aconteceu que, quando falou Arão a toda a congregação, os filhos de Israel, eles se viraram para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Fala-lhes, dizendo: entre as 2 tardes comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. E aconteceu que à tarde subiram cordonizes e cobriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E alçando-se o orvalho caído, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como a geada sobre a terra. E vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isto? Porque não sabia o que era. Disse-lhes, pois, Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele cada um conforme o que pode comer. Um gomer por cabeça, segundo o número das vossas almas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. E os filhos de Israel fizeram assim, colheram uns mais, outros menos. Porém, medindo com o gomer, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco. Cada um colheu tanto quanto podia comer. E disse-lhes Moisés: ninguém deixe dele para amanhã. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes, alguns deles deixavam dele para o dia seguinte. E aquele criou bichos e cheirava mal. Por isso indignou-se Moisés contra ele. Eles, pois, o colhiam cada manhã, cada um conforme o que podia comer, porque aquecendo o sol derretia-se. E aconteceu que ao 6º dia colheram pão em dobro, 2 gômeres para cada um. E todos os príncipes da congregação vieram e contaram a Moisés. E disse-lhes: isto é o que o Senhor tem dito: amanhã é repouso, santo sábado do Senhor. E o que quiserdes cozer no forno, cozeis. E o que quiserdes cozer em água, cozei em água. E tudo o que sobejar, ponde em guarda para vós até amanhã. E guardaram-lhe até pela manhã, como Moisés tinha ordenado. E não cheirou mal, nem nele houve algum bicho. Então disse Moisés: comei-o hoje, porquanto hoje é o sábado do Senhor. Hoje não o achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado, e nele não haverá. E aconteceu ao 7º dia que alguns do povo saíram para colher, mas não acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vede, visto que o Senhor vos deu o sábado, por isso ele no 6º dia vos dá pão, para 2 dias, cada um fique no seu lugar, que ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim repousou o povo no 7º dia, e chamou a casa de Israel e o seu nome Maná, e era como semente de coentro, era branco e seu sabor como bolos de mel. E disse Moisés: esta é a palavra que o Senhor tem mandado: encherás os gomer dele e os guardarás para as vossas gerações, para que vejam o pão que vos tenho dado a comer neste deserto, quando eu vos tirei da terra do Egito. Disse também Moisés a Arão: toma um vaso e mete nele um gomer cheio de maná, e põe diante do Senhor em guarda para as vossas gerações, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim Arão o pôs diante do testemunho em guarda, e comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram na terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos termos da terra de Canaã, e um gomer e a 10ª parte do efa. Terminamos, lemos aqui 14, 15 e 16, né? Tá bem legal a história, né? E como a gente aprende, né? Que o Senhor é o Deus que cuida, que o Senhor é aquele Deus que cuida das pequenas coisas nas nossas vidas. Nós não precisamos ficar desesperados, porque nós temos um Deus. Ore ao Senhor nesse momento, só você e Deus. Clame ao Senhor, peço que Ele fale ao teu coração neste domingo, amém? Fique com Deus e até amanhã.